Nessa aula 15, vou complementar o vídeo anterior, tá? Tem algumas informações aí que passaram batido, mas também porque o vídeo já estava ficando longo. É, é possível, inclusive, fazer uma comparação, né, entre os produtos, né, que foram utilizados em gerações anteriores, pelo menos 20 anos atrás, com os produtos de hoje. E isso implica também em algumas considerações aí na parte da sustentabilidade, gestão de resíduos. Bom, vamos lá, vou explicar melhor. É, por exemplo, eletrodomésticos, né? Tem alguns eletrodomésticos que não sofreram grandes modificações com o passar dos anos. Mas vamos pegar aí televisão, por exemplo, né? A maioria dos televisores, né, a grande maioria deles, são do tipo OLED, né? Que aqueles são televisores, né, mais finos, né, que tem gente que pendura na parede, enfim, né? Se comparar, por exemplo, os televisores OLED dos mais antigos, né, atualmente os televisores são muito mais leves, muito mais finos, né? Ao contrário do de antigamente, que era TV de tubo catódico, que eram enormes e pesados. Pesados principalmente devido à presença de metais como chumbo, tá? Porque a tecnologia tubo catódico exigia a presença de uma campânula de chumbo, né, devido à geração das ondas eletromagnéticas dentro do aparelho. É a questão de segurança. Isto é, o consumo, né, de recursos naturais em geral eram maiores, né? E atualmente, né, como disse, os aparelhos são muito mais leves, a impressão que dá é que os sistemas, né, os componentes, né, o funcionamento é muito mais simples, pelo menos essa é a impressão que dá. Agora, vamos pensar assim no entretenimento, vamos ver um filme. Então, até a minha época, né, tinha as fitas VHS, né, que eram fitas grandes de plástico, com fita com metros e metros de comprimento, né, isto é, necessitava de muito material. Aí logo depois surgiram os DVDs, que é o quê? Um material muito mais enxuto. Até chegar depois aí a outros artifícios, como essas pessoas verem filme pela internet, agora serviço de streaming, que exige aí, no final das contas, uma quantidade de material muito menor. Isto é, para desenvolver, para ter o mesmo trabalho, né, mesma função, consumimos em algumas situações uma quantidade de material menor. Computadores, por exemplo, a maioria dos que estão disponíveis no mercado, a grande maioria são notebooks. Isso, há 20 anos atrás era diferente, notebook era caríssimo. E notebook era caro principalmente, né, devido ao fato da praticidade, né? Enfim, então onde eu quero chegar? Que muitos dos equipamentos antigamente eram mais pesados, consumiam-se mais materiais. E atualmente, né, tem os smartphones que substituem muitas coisas, né? Relógio, alarme, calendário, até mesmo computador, né? Enfim, né? Natural que antigamente a pessoa levava o notebook para lá e para cá, dependendo, né, da aplicação, né, da funcionalidade, agora leva só o celular, né, o smartphone. Então é nisso que eu queria chegar. Agora a grande questão, né, os impactos que vem por trás, os impactos indiretos, né, que ainda não falei sobre isso. É, eu acabei não fazendo assim uma apresentação sobre o assunto, né, mas eu vou antecipar o que eu vou falar mais para frente. Existe, né, é possível fazer alguns questionamentos. Por exemplo, o que mais impacta o meio ambiente? Um livro em papel ou um computador a qual você vai ler o livro? Existem, né, alguns aparelhos, né, como tem os tablets, tem lá esqueci os nomes lá, mas tem alguns aparelhos eletrônicos, né, que permitem substituir, né, integralmente um livro. Aí a questão, qual que causa menos impactos? Um livro ou um aparelho como esse, né? E que mais? Dá para fazer diversas comparações, né, entre elementos concorrentes, né, com o caso que eu falei do livro, até mesmo, né, dependendo da situação, smartphone com notebook. Tá? E aí tem os impactos indiretos, como fala-se muito da pegada ecológica. O que é pegada ecológica? Né? O quanto
de impacto ao meio ambiente que causa um determinado produto ou serviço, que pode ser, por exemplo, quantidade de recursos naturais que foram necessários para produzir, por exemplo, um livro ou um celular, um smartphone. Quanto que foi emitido para a atmosfera, sei lá, de CO2, quanto de água que foi consumido, quanto de minérios, né? Recursos minerais foram necessários para produzir 1 grama de ouro para uma conexão que tem no celular, vamos supor, foi necessários aí, eu sei, o ouro sei mais ou menos, de 1 para 700 mil. Então, para cada 1 grama de ouro é necessário 700 mil gramas de recursos minerais, né? 1 para 700 mil. Então, para cada metal tem uma proporção. Então, é possível fazer um estudo bem aprofundado, né, dos impactos indiretos. Existe, por exemplo, o estudo de análise do ciclo de vida, que é basicamente isso, né, pegada ecológica, emissões, consumo de recursos naturais, né, e, no final das contas, o custo ambiental, né? E, às vezes, o custo ambiental ele é muito maior do que o próprio produto, indicativo do quê? Que você está gerando consequência ao meio ambiente, mas você não está arcando com as consequências. Né? Vamos supor que alguém faça o cálculo lá de produto que você está vendendo por R$ 100, mas o impacto ambiental custa R$ 1.000. Né? Então está gerando aí um impacto econômico até, digamos, negativo. Né? Então, por que que ocorreu nessas mudanças, como por exemplo do computador, como da televisão? Aparecimento de algumas funcionalidades, né? Vai comparar uma TV de antigamente com de agora, agora a qualidade de som e imagem são melhores, tem a possibilidade de acessar a internet nas TVs atuais, serviços de streaming e assim por diante, né? Ser funcionalidades que não existiam antigamente, né? Na minha época era um número bem limitado de canais, não tinha, por exemplo, acessar rádio pela TV. Agora tem, mesmo que digital, né? Mas tem, tá? Vamos falar sobre um assunto que faltou, né? Depois que o vídeo estava ficando longo. Plano Nacional de Resíduos Sólidos foi criado há 10 anos atrás com o intuito dos grandes geradores, né, de resíduos, eles darem uma destinação adequada a eles, né, cada qual com suas atividades econômicas, né? Por exemplo, a indústria de tintas, ela vai gerar um resíduo e ela tem que dar uma destinação específica. Aí tem que contratar especialistas, né, gestores ambientais, engenheiros, etc., né, para discutir uma solução para um determinado resíduo, ou tratar no próprio local, ou tratar, ou levar o resíduo uma empresa terceirizada, ou descartar de uma forma adequada. Então, vocês estão vendo aqui, né, por exemplo, obtém-se a matéria-prima, processa ela, gera-se produtos que depois são utilizados pelos consumidores e depois esses produtos parcial totalmente são reciclados, são levados para um lixão, aterro sanitário ou aterro controlado, são incinerados ou sofrem uma compostagem? Compostagem seria que matéria orgânica, né, de alimentos, enfim, alimentos vencidos, cascas, talos, folhas, produtos aí que já passaram, que já perderam sua qualidade, enfim, né? Incineração, né, mais comum em alguns lugares no Brasil, né, incineração de lixo hospitalar, lixo séptico, tá? Aqueles que tiveram contato direto com o ser humano, embora em outros países aí, como o Japão, né, já incineram todo o lixo gerado, né? Aterro, né, que é uma forma mais adequada que tem no Brasil no momento, né, de destinação do lixo, né? É mais caro? Mas aí pelo menos, né, o produto, né, do aterramento do lixo, né, não gera grandes impactos ao meio ambiente. O lixão é o pior deles, né? Já até comentei anteriormente aí dos problemas que o lixão causa. Só que ele foi criado há 10 anos atrás, quer dizer, desculpa, não sei se foi 10 anos atrás, isso não importa, né? Mas há 10 anos atrás, isso eu sei, exigiu-se que fossem extintos todos os lixões no Brasil e que eles fossem substituídos por outras alternativas como aterros sanitários e incineração. Infelizmente, tem muitas cidades ainda que não atenderam os requisitos e solicitaram ao governo federal para postergar esse prazo, alegando dificuldades diversas, como dificuldades de financiamento, problemas financeiros.
tá? Principalmente cidades pequenas. Mas aí tem a situação lá de, por exemplo, várias cidades pequenas possuírem um aterro sanitário, né? Ao invés de levar o lixo aí para um determinado local, uma empresa privada. Pode ser feito dessa forma também, né? Mas, enfim. Então, tem essas questões também. Então, o objetivo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos é responsabilizar os grandes geradores de resíduos, né? De resíduos cada um com os seus tipos de resíduos, né? Então, por exemplo, um hipermercado tem vários resíduos, como embalagens, plástico, papelão, isopor, né? Alimentos vencidos, então, eles são descartados, né? Então, tem toda uma forma, né, de serem descartados. E muitas vezes eles têm que pagar o próprio transporte, até mesmo a forma como ele deve ser armazenado. Se for pensar em resíduo industrial, eles devem pagar até mesmo pela manutenção dos aterros. Tá? Só que às vezes, se fizesse um trabalho bem bacana, bem legal, né? O próprio gerador de resíduos pode gerar renda, porque o que é resíduo para um é subproduto para outro, né? O que é resíduo para um é matéria-prima para um outro processo industrial. Por exemplo, a siderurgia, né, gera o que chama de escória, que é um subproduto para a produção de cimento. Os cimentos Portland Alto Forno. Tá? E na produção de cimento, principalmente para queima, para geração de cimento, né, são usados muitos materiais residuais, como pneus triturados, tá? Ou até mesmo alguns resíduos, assim, algumas substâncias tóxicas geradas em indústrias, e por parte de indústrias químicas das mais diversas. Mas, claro, tem todo o controle em cima disso, não pode queimar qualquer coisa. E aí se fala, por exemplo, em logística reversa, que é um assunto bem interessante, tem tudo a ver com sustentabilidade, que cai naquela situação, né? Um meio de transporte, um caminhão vai levar um produto, vamos supor, levar eletrodomésticos, vamos supor que é um caminhão que transporta eletrodoméstico de uma rede de lojas. Ele pode levar o produto, né, para ser comercializado e trazer de volta materiais usados, que pode ser usados para doação ou até mesmo para reciclagem, que é o que chama de logística reversa, que dinamiza, né, a economia e permite aí uma eficiência no transporte, né, porque muitas vezes leva-se o caminhão vai cheio e volta vazio, né? Ou podendo ser de uma forma totalmente diferente, né? Vamos supor, tem uma ferrovia, né, que liga o estado de São Paulo e vai até o estado do Mato Grosso, né, cujos vagões, né, eles levam gasolina, óleo diesel para o Mato Grosso, mas pode voltar com etanol e biodiesel. Essa que seria uma forma de fazer logística reversa, né? Então vamos lá, por exemplo, consumidor. Os produtos são consumidos e as embalagens descartadas. Faz a coleta e a seleção, depois a reciclagem, e aí vai para a indústria que reprocessa, né, esse material. É de novo, distribuição, varejo, consumidor. Tá? E aí pode pensar no seguinte, você compra um eletrodoméstico, vamos supor, você quer trocar TV. Compra o eletrodoméstico, né? E aí vamos supor que a loja tem um esquema lá de desconto para produtos usados. E aí a própria rede de lojas tem essa responsabilidade de pegar o eletrodoméstico usado e levar para o local para fazer reciclagem, ou sei lá, né, recuperação, enfim. É uma forma também. E as empresas, né, os grandes geradores de resíduos já são obrigados a fazer isso, né? Por exemplo, eu não falo nem apenas dos grandes geradores de resíduos, eu falo também das empresas que produzem, né? Vamos supor, uma grande indústria de pneus. Eles têm que ter a responsabilidade, né, de ser responsável também pelo destino final, né? Porque se os pneus e depois, o que você vai fazer com eles? Ah, sei lá, artesanato, brinquedos, usado para jardinagem, pode se fazer muita coisa, tudo bem. Mas apenas uma pequena parcela dos pneus são usados para outras aplicações, né? Que exigem muito menos do que exigia-se dos pneus, né? Então, pode-se pegar os pneus, né, para queimar, como combustível, né, em caldeiras, para produção de cimento, por exemplo, né, ou arrancar, né, a malha metálica que está lá por dentro, só que é bem difícil.
ou até mesmo triturar, né, para refazer, né, fazer um pneu novo, né, misturar o asfalto, que dizem que asfalto com pedaço de borracha de pneu usado tem uma durabilidade maior, enfim, né. Existem até projetos aí para converter pneu em combustível, né, em polímeros, enfim. Mas a grande questão é o que fazer com esses produtos. Por exemplo, pneu, queimar pneu gera um grande passivo ambiental, né? Gera uma fumaça bem tóxica. Também porque tem enxofre e tal, pode causar problemas de saúde enormes às pessoas. Hexafluoreto de enxofre. Então, enxofre e pior ainda, flúor. Então, as empresas são agora responsáveis, né, pela destinação final dos resíduos. Tá? Claro que depende de cada caso, né? Por exemplo, remédios. Como é que é o programa de descarte de remédios vencidos ou de remédios vencidos, né? Tanto que aqueles que a farmácia não conseguiu vender, quanto aqueles lá que o consumidor comprou e não consumiu tudo. Ah, será que as farmácias têm que fazer isso? Então é uma briga, uma discussão enorme. Será que a responsabilidade são das farmácias? São da indústria farmacêutica? Então tem que fazer qualquer coisa, né, para que evite que eles vá que alguém, vamos supor, né, que evite, né, que a pessoa jogue na privada, que jogue no lixo, né, porque se jogar na privada, né, chega lá na estação de tratamento de esgoto, se tiver, como as estações de tratamento de esgoto não têm controle de componentes em pequenas quantidades, né, com o caso dos remédios, elas podem ser absorvidas pelas plantas, pelos peixes. E o pior, às vezes tem lá um rio com várias cidades, então a cidade 1 capta água, trata a água e devolve à natureza. E aí aquele esgoto tratado mais para frente vira água para a cidade seguinte, para a população da cidade seguinte, podendo causar impactos a eles. Isso é bem complicado. Então existe aí, né, uma gama de resíduos, né, que deve ser tratados, deve ser destinados de uma forma adequada, né? Pneus, fluidos refrigerantes e geladeiras e aparelhos de ar-condicionado antigos, medicamentos em geral, né? E lixos hospitalares. Quando eu falo lixo hospitalar, não apenas que vem do hospital, mas qualquer material, por exemplo, seringas, agulhas, materiais cortantes, materiais assim que têm carga biológica, vírus, bactérias, enfim, né? Matérias orgânicas as mais diversas, e assim por diante. Tá? Até mesmo, por exemplo, né, o que fazer com tantas caixas de eletrodomésticos isopor, né, que é um grande problema também, que é uma reciclagem bastante difícil. Tá? Eletrônicos, então, que é uma reciclagem mais difícil ainda. Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos encaixa nisso. Tá? Sobre a obrigatoriedade dos grandes geradores de resíduos, né, e também das grandes empresas, darem um destino adequado aos seus produtos depois de usados, ou depois de passarem pela validade, né? E aí entra a logística reversa também. Tá? Bom, então sobre, como é que se fala, né? Sobre os hábitos de consumo, o básico de gestão de resíduos, né? É basicamente isso, né? E os números assustam, né? Porque fala em toneladas, né, de diversos produtos e toneladas de resíduos. Então, a vantagem, por exemplo, de passar por tudo isso aqui, né, de reciclagem, redução, reintegração, né, os 7 R's, a grande vantagem é os resíduos eles voltam para a economia, né, não pensando apenas na parte ambiental, mas pensando na parte econômica, geração de empregos, renda, o material ele retorna para a economia, né, porque quando você joga no lixo algum produto, aquele produto, né, tem até um valor negativo. Por quê? Porque há um gasto por parte do poder público para levar um produto que torna-se gratuito, que é o lixo. Ninguém compra lixo, não tem mercado para lixo, então o lixo tem valor zero. Aí você paga o poder público paga para transportar, para dar o destino, pelo menos, né, na teoria, adequado, então aquele produto tem o seu valor negativo. Agora, se você reciclar, pegar aquele material e leva para reciclagem ou leva para reaproveitamento, reutilização, doação, o que seja, vai dar vai garantir um certo valor para ele, mesmo que seja um valor muito mais baixo do que aquele valor do produto que você adquiriu no supermercado, numa loja.
Então, assim, uma boneca, por exemplo, alguém gastou R$ 80 na boneca, mas na hora de fazer doação, né, claro, vai estar usado e tal, é como se estivesse vendendo a R$ 20, vamos supor. Mas se jogar no lixo, já vai ter um valor negativo, né? E então é isso, tá? Então, a vantagem de tudo isso aqui, né, além de consumir menos recursos naturais, geração de renda, emprego e dinamização da economia, também permite o aumento da vida útil dos aterros sanitários, né? Porque vai ocupar menos volume, tá? Muito menos volume nos aterros, e se tiver, por exemplo, incineração, né? A questão da incineração, né, que é uma tecnologia muito mais cara, então o gasto, né, para incinerar por tonelada de lixo é muito maior. Então é necessário um amplo programa de reciclagem, de triagem dos resíduos antes de ser conduzidos para incineração, né? Que subtende que é aquela situação que não tem mais jeito. Ah, por exemplo, papel higiênico usado, plástico sujo de gordura. Não tem jeito, não dá para reciclar. Tem que jogar fora. Por exemplo, questão de segurança, né? Convém, por exemplo, jogar um copo quebrado, ou cacos de vidro de copo, de prato, no lixo, desde que se coloque dentro de uma caixa, tal, para não ferir os catadores de lixo, né? Então, é material também que vai para o lixo comum, e até mesmo materiais assim desprezíveis, como papel de bala. Tá? Porque lá na triagem, né, faz uma separação, né, então gasta-se, imagina, gastar muito tempo para ficar separando papel de bala ou pedaço de papel cortado, né, e misturado com outros materiais que não tem nada a ver. Então compensa jogar tudo no lixo comum. Material embebido com óleo, então recomendo jogar no lixo comum, que dá muito trabalho para lavar, então gasta muita água, muito sabão, então joga no lixo comum mesmo. Tá? Material sujo de tinta, até se suja em casa mesmo, se for para aplicação doméstica. Sujo de tinta, verniz, gesso não se recicla. Tá? Sujidades das mais diversas, né? Papel sujo de terra. Então joga tudo no lixo comum. Então, ou seria bom que fosse assim aterro sanitário, mas alguns países fazem isso, né? Principalmente para incineração. Faz-se a triagem do material, matéria orgânica leva para a composteira, né? Diminui também muito o volume, né? Do lixo, né? Transportado. Aí necessita-se de menos funcionários, menos caminhões, gasta-se menos, ou a sociedade ganha como um todo. Se todo mundo fazer uma triagem dos resíduos, né, para reciclagem, para compostagem, ou o que seja. Pensando todo nesses R's aqui. Tá? Fazendo uma campanha assim de origem e destino. Eu tenho esse material, doou para quem? Aí faz toda uma campanha, né, para que diminua, né, o material consumido, né? De novo, né, pensando nesses 7 R's. Tá bom? Então vou parar por aqui, né, da parte dos materiais. É isso, tá? O próximo vídeo aí nós vamos falar sobre gestão das águas, né? Com assunto extenso, é bem interessante. Tá, vou parar por aqui, um grande abraço.